A paz do Senhor, irmãos. Vamos liberar as nossas crianças para o seu culto infantil. Crianças de 2 a 12 anos. E as crianças que fazem o curso de idiomas na sala 5, ali na recepção. É um privilégio estar aqui nessa manhã para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vocês também escolheram isso. Fizeram a melhor escolha. Estar aprendendo mais do Senhor, da sua palavra. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa preparar os corações nesta manhã. Que Ele possa falar fundo aos corações, Senhor. Porque sabemos que é Ele que convence as pessoas, ó Pai. Não são vãs palavras que colocamos aqui, que vão à nossa mente, Senhor Deus, mas aquilo que o Espírito Santo coloca no coração das pessoas. Por isso nós te pedimos nesta manhã, Senhor Deus, a intervenção poderosa do Teu Espírito, ó Pai, no ensino da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, a gente está falando sobre as parábolas de Jesus, que está no Novo Testamento. A gente vai falar hoje sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. O texto se encontra em Mateus 20, dos versículos de 1 a 16. Então, Mateus 20, versículos de 1 a 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão, vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Então vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Então, que lições nós podemos aprender com essa parábola? O Evangelho de Mateus, nós sabemos que contém muitos ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus. Então, mais uma vez aqui, Jesus estava ilustrando o reino de Deus. Então, a parábola dos trabalhadores da vinha apresenta uma das mais extraordinárias lições concernentes ao caráter de Deus.
Nessa analogia, o Senhor é comparado a um pai de família que sai de madrugada a fim de recrutar trabalhadores para a sua vinha. Essas figuras, pai de família e proprietário de uma vinha, apresentam-no como soberano. Todavia, este conceito é complementado pela demonstração de sua justiça e misericórdia. Então, nós vimos aqui essa parábola ilustrando que o proprietário é como se fosse o nosso Senhor Jesus, né? Que vai demonstrar como é o seu reino. Então, esses tributos manifestam-se no relacionamento entre Deus e os homens. Podem ser observados não somente no convite a todos que estavam ociosos na praça em diversos horários, mas também no final do expediente, no momento em que Deus concede o mesmo salário, tanto aos primeiros quanto aos últimos trabalhadores. Então, aqui Jesus ensina que a justiça divina não é conforme a capacidade e mérito pessoal, então, mas segundo a sua misericórdia e graça. Então, aqui já é um dos princípios do reino de Deus, né? Que não é por merecimento, não é por mérito que nós somos salvos, mas sim pela misericórdia e a graça do nosso Senhor Deus. Para entendermos essa palavra, é preciso entendermos o ocorrido que deu origem à sua existência. Nós vamos ver lá em Mateus 19, nos versículos 27 a 30, sobre uma indagação de Pedro. Então, Mateus 19, dos versículos 27 a 30. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhes disse: diga vocês a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Novamente, ele repetindo o que ele falou no final da parábola, né? Que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Então, nós vamos ver aqui, através dessa palavra, 5 lições, né? Vamos discorrer a respeito dessas 5 lições nessa parábola. A primeira lição é que a parábola da vinha revela a verdade sobre o reino de Deus. Nós sabemos que o povo judeu estava esperando o Messias que conquistasse seus inimigos e governasse como um rei físico, como fizeram no passado. Então, os judeus esperavam o quê? Um rei poderoso na terra, né? Que pudesse subjugar os romanos que estavam subjugando eles, né? Que tinham dominado Israel na época, e que pudesse conquistar, né? Então, teria que ser um rei com poderio militar. Eles aguardam até hoje, né? Alguns judeus aguardam até hoje esse Messias. E eles só viam o Messias como se fosse esse rei poderoso, um rei aqui na terra. No entanto, Jesus veio o quê? Inaugurar o reino de Deus, que não era mais do que um reino terreno, era um reino espiritual, né? Então, nessas parábolas, a gente vai ver, se a gente for estudar as parábolas, é Jesus sempre mostrando isso, como é o reino de Deus, como é que ele é um reino espiritual. E, às vezes, os judeus não entendiam, né, as parábolas, porque eles esperavam isso, um rei poderoso, com um exército poderoso. Então, nós sabemos que o reino dos céus é o governo espiritual de Deus sobre os corações e vidas daqueles que se submetem à autoridade de Deus. É viver uma vida de santidade e justiça por meio de renovação e transformação. Então, esse é o reino dos céus, né? Onde há o governo espiritual de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre as nossas atitudes, e que vai nos levar a ter santidade e entender essa justiça com a qual Deus trabalha, né?
Então, isso é enfatizado bem em Romanos 12, 2, né, onde Paulo nos instrui a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, o reino dos céus é viver uma vida de paz, onde permitimos que a paz de Deus guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Isso está ilustrado lá em Filipenses 4, 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, quem entende o reino de Deus vai começar a viver essa paz diferente da paz que nós temos aí no mundo, né? É uma paz que não depende de circunstâncias, né? Quando você está inteiramente subjugado pelo reino de Deus, está com o seu coração ligado ao nosso Deus, essa paz vai vir. E é uma paz assim extraordinária. O mundo está caindo em volta e você está sorrindo em paz. Às vezes somos taxados de loucos, né? Como assim? Você não está arrancando os cabelos por causa disso? Não, estou em paz. Porque nós sabemos que tudo em nossas vidas está sob o controle de Deus. Tudo. Então não há nada que fuja do controle. Apesar de você achar que está fora do controle, não está. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, Jesus passou muito tempo ensinando sobre o reino dos céus, porque queria que as pessoas soubessem que seu reino requer o quê? Fé e não obras para entrar. Então, o reino de Deus é conquistado pela fé. Você tem que crer em nosso Senhor Jesus Cristo para poder adquirir a vida eterna, não através das obras. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer obras. Então, uma vez que você é dominado por esse reino, tem um coração ligado a Jesus, as obras vão vir automaticamente. Você vai querer divulgar isso que você sente às pessoas, né? Começa às vezes com os próximos, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, e aí vai divulgando essa boa nova a todos, que você quer que todos sintam o mesmo que você. Então, não quer dizer que quando somos salvos, temos que ficar sentado lá na cadeira esperando que Jesus volte. Nós temos que realmente trabalhar na obra do Senhor, né? Para divulgar essa boa nova. Não mais para adquirir a vida eterna, mas para passar isso para os outros, né? A segunda lição que vemos nessa parábola revela que a questão das recompensas está sob a soberania de Deus. Isso aqui é muito importante. Então, nossa natureza humana tende a julgar as pessoas pelo que podemos ver visivelmente, mas Deus julga por um padrão diferente, o oculto e o invisível. Então, Ele conhece o coração de cada um, né? Então, às vezes você fala assim, nossa, aquele irmãozinho ali acabou de chegar na igreja e recebe um monte de bênção, e eu nada, estou aqui há anos e nada. Esse é a questão da soberania de Deus. Ele vai estender a sua graça a quem Ele quiser e a quem Ele conhece o coração, né? Então, às vezes, o seu coração, lá no oculto, não está tão inclinado ao Senhor. Então, nós sabemos que a contratação dos trabalhadores era uma prática comum lá em Israel. Então, os trabalhadores ficavam nas praças, né? Chegavam cedo com suas ferramentas e chegavam na praça aguardando que alguém fosse lá e contratasse, né? Porque contratar um trabalhador de forma fixa, também como hoje aqui no Brasil, é muito dispendioso, era muito dispendioso por causa dos impostos, né, infringidos por Roma. Então, existiam muitos trabalhadores diários, né, que eles trabalhavam por 12 horas. Eram contratados para trabalhar por 12 horas, das 6 da manhã até as 6 da tarde.
Então, os contratados na 1/10 hora poderiam indicar a urgência da colheita. Nós vimos que ele contratou em 5 momentos diferentes, né? Na primeira hora, depois na terceira hora, depois na quinta, na nona e na 1/10 hora. Então, foram 5 momentos diferentes. Então, pode denotar o quê? Tinha uma urgência em contratar. E isso alude o quê? A afirmação de Jesus, que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Então, isso ilustra muito isso. A gente vê que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores que querem trabalhar na seara. Nós sabemos também que, de acordo com a lei mosaica, que está lá em Deuteronômio 24:15, os salários deveriam ser pagos aos trabalhadores no final do dia. Então, o empregador não poderia reter esse trabalho e pagar em outro momento, né? Em Deuteronômio 24:15 diz bem isso. Então, no final do dia, encerrou o trabalho, o trabalhador tinha direito de receber. Mas o fato dos contratados no final do dia serem pagos primeiro e o mesmo valor dos contratados no início do dia teria chocado os judeus, né? Então, os judeus ficaram perplexos com isso. Nós sabemos que naquela época existia uma moeda chamada pódium, que ela varia exatamente um décimo do denário. Ou seja, eles trabalharam só 1 hora, poderiam receber um pódium, né? Então, existia uma moeda que poderia ser remunerado para esses trabalhadores. Mas não, o Senhor resolveu dar o mesmo valor que ele havia determinado para os primeiros. Então, é provável que eles tivessem pensado que o proprietário da terra era injusto com os contratados no início do dia. O proprietário da terra estava no seu direito de fazer o que fez. Então, esse aqui leva o quê? A gente pensar na soberania do Senhor. Então, a gente não ficar discutindo, né? Por que o Senhor fez isso? Por que Ele não fez isso? Por que comigo é assim? O Senhor tem a sua soberania e Ele sabe exatamente o que tem que ser feito, coisa que a gente não sabe. Então, a parábola da vinha mostra também, como uma terceira lição, a generosidade de Deus. Então, os contratados na primeira hora concordavam com o salário fixo, de 1 denário para o trabalho. Os contratados mais tarde concordaram com o que for certo. A gente vê bem nesse texto aqui que os primeiros foram contratados por um valor. Vocês receberão no final do dia 1 denário. Mas se a gente for ler o texto, os demais não foi falado o valor. Então, vocês receberão o que for justo, né? E eles tiveram confiança, né, em trabalhar sob a palavra desse Senhor. Então, às vezes, podemos pensar que merecemos mais porque trabalhamos mais do que outros. Assim como aqueles que foram contratados no início do dia acharam que deveriam receber mais do que os que foram contratados no final. Mas no reino de Deus, não necessariamente funciona assim. Então, nós temos que ter isso em mente. No reino de Deus, não é assim que funciona, né? Então, nós temos que lembrar, né, do ladrão do Calvário, né? Então, ele viveu o quê? Sua vida para si mesmo, né? Infringiu leis, né? E, na última hora, sendo crucificado na hora da morte, Jesus disse a ele: hoje mesmo você estará no paraíso comigo, né? Aí vem aquele que fala assim: mas é injusto. Eu servi a minha vida inteira. E esse aqui, agora, na hora de morrer, quantos? A gente vai ter muita surpresa na hora que chegar no céu, né? Aí você vai olhar assim: mas esse aqui, esse fulano viveu uma vida totalmente torta, totalmente contra a palavra do Senhor, mas às vezes ele teve um encontro com Deus na sua última hora. Então, aqui é importante a gente ter isso, né? Que não é por merecer, não é pelo que você fez, é pela justiça do Senhor, que é diferente, né? Então, é por fé.
Então, nós vemos aqui os últimos contratados receberam a mesma recompensa que os primeiros contratados. Né? Então, a gente levando isso para a nossa vida, se você vê isso aí na empresa que você trabalha, né? Você está lá desde as 7 da manhã trabalhando, aí chega um que só chega às 5 horas da tarde, a gente vai reclamar também, né? Com certeza, você vai reclamar. Né? Então, a graça de Deus é generosa para nos permitir múltiplas oportunidades para aceitar seu convite de salvação à vida eterna. Então, essa generosidade do Senhor é muito maior do que o nosso coração, às vezes, pode admitir. Né? Nós temos dificuldade, às vezes, de ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Como eu ilustrei sobre o trabalho. Né? Aquele que não trabalha, às vezes, chega na última hora a receber a mesma coisa, você vai reclamar com certeza. Né? Mas no reino dos céus é diferente. É diferente. Aqui, Jesus não está preso, né, nessa parábola, às leis trabalhistas, né? Que você tem que trabalhar aquele tanto e o funcionário tem que receber aquele tanto. Não, a soberania dele é maior. Então, ele vai remunerar conforme a sua graça, conforme a sua misericórdia e conforme a sua justiça, que é totalmente diferente da justiça dos homens. Então, uma outra lição que nós temos na parábola, que revela a nossa tendência à inveja, descontentamento e comparação. Vemos isso nos trabalhadores contratados na primeira hora do dia. Aqui, na hora de remunerar, ele poderia muito bem chamar os que foram contratados primeiro, pagar, mandar embora, eles nem iam ficar sabendo que os últimos receberam, né, que foram contratados por últimos. Mas foi proposital, né, para mostrar a diferença. Então, sua expectativa de mais remuneração aumentou quando viram que os trabalhadores contratados de última hora recebiam um dia de salário por 1 hora de trabalho. Então, certamente já fizeram o cálculo. Eles trabalharam 1 hora, receberam 1 denário, eu trabalhei 12, são 12 denários. Não tem coisa diferente disso. Né? Então, a gente faz isso sempre. Né? Opa, vamos aqui, vamos fazer essa conta aqui, é bem rápido. Então, nós podemos ouvi-lo quando resmungam sobre a igualdade, lembrando ao proprietário da terra o fardo que carregavam. Né? Então, eles carregaram 12 horas sob o sol quente, né? E eles reclamaram, como a gente viu no texto. Então, é fácil comparar nossos sofrimentos com a falta de sofrimento de outra pessoa. Ou ficarmos com inveja, porque as orações de outra pessoa são respondidas. E ficamos imaginando se Deus se importa. Né? Então, às vezes, acontece isso também na nossa vida da igreja. Né? Então, às vezes, nós estamos orando por alguma coisa há muito tempo e não recebemos. E o outro irmão, às vezes, ora um dia e já recebe. Ora de manhã, recebe de tarde. Aí você olha assim, gente, como é que é isso? É difícil de entender os nossos corações, a nossa mente humana. Né? É isso que Paulo fala lá, que nós temos que estar renovando a nossa mente com essas coisas que acontecem. E Deus certamente se importa com todas as suas orações. E Ele irá responder. Só que tem um porém. Não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Deus sabe quando você deve receber essa graça. Ou, às vezes, se vai receber essa graça. Né? Então, às vezes, tem coisas que pedimos que Deus sabe que aquilo no futuro não será bom para nós. Né? Então, às vezes, vai ser motivo de você se desviar da igreja, ou motivo de contenda com alguém. Então, às vezes, Deus não nos responde, Ele não nos agracia com o que pedimos, porque Ele sabe, Ele tem a visão da onisciência do que pode acontecer com isso. Então, em nossa sociedade movida a propaganda que desfilam diante de nós, prometendo satisfazer nossos desejos e vontade, mas nos deixam querendo mais, mais e mais.
né? Então, às vezes é isso, pedimos mais, mais e mais, só para satisfazer os nossos desejos, né? Então, isso às vezes é impulsionado pelo que nós vemos aí na mídia, né? A mídia nos leva a ter esse pensamento, a ter esses desejos, né? De sempre querer mais, mais e mais. Nós podemos combater essa tendência lembrando que os caminhos de Deus não são os nossos. Seus pensamentos são mais elevados do que os nossos. E a sua infinidade não podemos compreender com as nossas mentes finitas, né? Então, esse é um texto que a gente tem que destacar, né? Às vezes nós temos uma finitude de pensamento, né? Nós estamos sempre dentro de uma caixinha, nossa mente é dentro de uma caixinha. Deus só faz isso, aquilo, aquilo. Mas o nosso Deus, ele é ilimitado. Ilimitado no seu poder, ilimitado na sua justiça, ilimitado na sua misericórdia e na sua graça, né? Então, não devemos tentar definir Deus, porque Ele é um ser infinito, que nossa simplicidade humana não conseguiria definir o nosso Deus. Então, quando tivermos esses pensamentos, né, é o momento, às vezes, da gente sentar, pensar e arrepender de nossos pensamentos egoístas, né, nos alegrar, às vezes, com as bênçãos que nossos irmãos recebem, né. Então, talvez esteja faltando isso para que você receba a sua bênção, né, se alegrar com as bênçãos dos outros, né. Quando você vê o irmãozinho recebendo a bênção, não é falar assim, já recebeu e eu ainda não, que coisa. Não, se alegrar com ele. Aí Deus vai estar se alegrando também com o seu coração. Então, quando chegar a hora de receber o salário da vida eterna, podemos nos regozijar, porque a bondade de Deus envolve aquele que o serviram por décadas e aqueles que serviram por um ano ou por uma hora, como foi o ladrão na cruz. Então, ambos, todos, receberam o dom da vida eterna, né? Então, nós temos que estar com isso em mente. Quando esse é um dom, é uma bondade extrema do Senhor, nos oferecer a vida eterna, né? E uma quinta lição sobre a parábola da vinha, enfatiza o modo de vida invertido. Em parábolas consecutivas, Jesus enfatiza a importância de que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Isso significa que devemos esperar até os últimos momentos da nossa vida para servir a Deus? Não. Primeiro, porque a gente não sabe quando é o último momento, né? Ninguém sabe, ninguém está com a hora marcada, né? Então, às vezes você está aqui bem e amanhã pode não estar. Ou também ninguém sabe quando Jesus irá voltar, né? A Bíblia nos diz que ele virá como um ladrão, que ninguém vai ficar sabendo. Então, não podemos deixar para a última hora. Nós temos que estar servindo ao Senhor em todo o tempo. Não podemos perder nenhuma oportunidade. Então, você que às vezes ainda não se decidiu por servir ao Senhor, sempre é o momento, né? Sempre é o momento, porque às vezes nós não sabemos quando a nossa vida irá terminar, né? Às vezes, saindo daqui, você pode sofrer um acidente e morrer. Ninguém sabe. Chamou a senha, não tem como passar para o próximo, né? E a senha está no controle de Deus, né? Que não revela a ninguém. Então, significa que devemos procurar servi-lo de todo o coração todos os dias das nossas vidas e estar em relacionamento com Ele. Então, está sempre achando que é o último momento. Então, nós temos que servir ao Senhor achando sempre que é o último momento. Então, assim,
sempre de corpo, de alma, de espírito, e procurar ardentemente ter um relacionamento com o Senhor. Então aqui Jesus, nas suas parábolas, ele vai demonstrar o que é o reino de Deus e vai demonstrar também como se relacionar, que é diferente do que como a gente nos relaciona entre nós. A relação com Deus é diferente. Então ele tem que ter uma entrega verdadeira. Ele está aí sempre de braços abertos, aguardando que você vá até Ele. Então, diferente às vezes com a pessoa, que às vezes você briga com a pessoa e ela fica sem conversar com você o resto da vida. A gente vê isso até entre pai e filho, entre irmãos, né? Ficam 20 anos sem conversar com ele. Deus não, você erra hoje, ajoelha de tarde, arrepende, ele vai estar lá, pronto para se relacionar novamente com você. Basta uma atitude sua. Então, à medida que caminhamos com o Senhor e passamos tempos em sua vinha, amadurecemos nele, revelamos sua glória e aprendemos a ser fiéis quando os dias ficam longos e os fardos ficam pesados. Fazemos isso mantendo nossos olhos fixos no quê? No prêmio. E qual é o prêmio? A eternidade com Ele. Então a gente tem que estar sempre com esses olhos. Não importa que você tenha passado aqui. Nós sabemos que o nosso futuro é a eternidade com Cristo Jesus. Quando você tem isso em mente, às vezes os sofrimentos que você passa aqui vão ficar mais leves. Os fardos serão mais leves, quando a gente sabe o que nos espera, que é a eternidade com Ele. Então, como os trabalhadores da vinha, podemos escolher a fidelidade à tarefa em mãos, seja no local de trabalho, no mercado, em nossa vida doméstica. Então, nós temos que ter essa fidelidade em tudo que formos fazermos na obra do Senhor. Fazermos realmente com empenho, com dedicação, porque tudo que o Senhor merece é uma coisa bem feita. É aquilo que você dedica realmente o seu coração. E às vezes a gente para a pensar assim, mas eu não consigo estar aqui à frente falando sobre Eu também não conseguia não, irmãos. Quem me conhece um pouco sabe que sou tímido de poucas palavras. Mas o Senhor me chamou para estar aqui falando. Então, eu sempre, quando eu venho aqui falar alguma coisa, eu falo, de mim nada posso. Se não vier do Senhor, nem lá em cima eu subo. Porque eu não consigo passar nada de mim. Mas é o Senhor que nos usa. Quando você abre o seu coração, para que Ele possa te usar, não usar só aqui na palavra, usar no serviço, na obra dEle, falar com o irmão, com o vizinho. Toda vez assim, mas eu não consigo. Abra o seu coração e fale, Espírito Santo, fale através de mim. Não é você, com a sua eloquência, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, que vai convencer ninguém. É o Espírito Santo que convence. Só que Ele convence através de você. Você tem que ser usado para que Ele possa convencer. Então, a partir de hoje, tenha isso em mente. Abra o seu coração e peça. Ele está sempre de ouvidos atentos, para ouvir principalmente esse tipo de petição, que é para ser usado por Ele. Então, quando você abre o coração e pede, você vai ser usado. Então, o desafio que eu deixo nessa manhã seria isso. Você abrir o seu coração e pedir. Nós vemos que esses trabalhadores aí, todos trabalharam. Todos trabalharam, uns mais, outros menos. E a recompensa foi a mesma. Assim é no reino de Deus. A recompensa da vida eterna não depende do que você faça. Mas, quando você se dispõe a trabalhar na obra do Senhor, isso agrada ao Senhor. E nós sabemos que na palavra também diz que haverá galardões a esses que se dispõem.
Não será diferença entre ser salvo ou não. Será entre galardão. Então nós temos que fixar nossas mentes nele e fazer nosso trabalho por meio da força que ele nos dá. É o quê? A força dele em nós. Toda vez que tentamos trabalhar na obra do Senhor com nossas próprias forças, isso vai gerar fadiga. Nós temos inúmeros exemplos disso. Quando você se propõe a trabalhar na sua própria força, sem a direção do Espírito, isso vai gerar fadiga. Mas quando nós deixamos que Ele trabalhe através de nós, isso gera só renovação. Você não se cansa. Cada vez mais você está renovado. Está renovado. Então nós podemos amá-lo com todo o nosso coração, mente, força, e confiar nele para tudo. O que ele tem para nós, para tudo, e o que ele tem para nós no final do dia. Foi igual aqueles trabalhadores que não sabiam quanto ia ganhar, mas confiavam no Senhor. Então nós temos que trabalhar assim. Trabalhar sabendo que nosso Senhor é fiel, que nosso Senhor é justo, que Ele é misericordioso e que sua graça é infinita. Então, embora chamados para ser fiéis na obra, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Então, nós não podemos confundir isso. A salvação é pela fé. Você é salvo, porque você creu em Jesus Cristo. Mas, porque você creu em Jesus Cristo, tem que ter uma disposição em você para fazer a obra. Então, é uma coisa que está ligada à outra. Quando você recebe essa maravilhosa graça do Senhor, que é a salvação, isso tem que ser contagioso. Isso tem que ser contagioso e espalhar para as pessoas. Então, quanto mais um trabalhador da vinha não se apega a quanto será seu salário, mais ele se aproxima de ser trabalhador segundo o coração de Deus. Então, foi isso que aconteceu com os eles não sabiam quanto ia ganhar, mas sabiam que o Senhor era justo. Então, assim é na obra do Senhor. Nós temos que trabalhar independente do que vamos receber, mas pelo que já recebemos, que foi a vida eterna. Então, isso deve ser o motivo. E aí sim o Senhor vai ver o seu coração. Realmente, esse aqui tem um coração segundo o que eu penso, segundo o que eu quero. E aí, irmãos, as bênçãos virão. Então, as bênçãos são consequências de um trabalhar sem pensar no que você vai ganhar na obra do Senhor. Então, não se trabalha na vinha de Deus visando recompensas ou vantagens. A recompensa não é maior nem menor, porque é direito de todos. Então, a salvação é um direito de todos. Basta que creiamos. Então, nós sabemos que pequenos, grandes, pobres e ricos, todos são tratados de igual modo na vinha do Senhor. Então, todos eles são tratados de igual. A todos são oferecidos a oportunidade de serem salvos. Então, Deus dá vida eterna não àqueles que trabalham mais ou por mais tempo, como nos mostra a parábola da vinha, mas a todos os que creem e obedecem. Então tem que ficar bem claro isso. Nós discorremos aqui nessa manhã. Que a vida eterna não é ganha por obras, como nós vemos alguns, acham que a vida eterna é conquistada por merecimento. Em nós não temos nada que mereça a vida eterna. Se não for pela graça e a misericórdia, se não fosse pelo sacrifício de Jesus na cruz, não teríamos acesso a essa vida eterna. Então, não adianta você achar que vai ser trabalhando com as suas forças que você vai ter a vida eterna. E aí, eu vou ter a vida eterna e sentar? Não. Fica meio antagonista, já que é pela graça, então não vou fazer nada. É justamente isso. Quando você sente a graça do Senhor, você é impelido a fazer.
Então, você é impelido a ser justo também. Você é impelido a ser fiel, né? Quando você sente essa graça do Senhor. Então, que nessa manhã, o Espírito Santo possa ter falado aos nossos corações. Né? Possamos realmente entender, através das parábolas que a gente vem falando todo domingo, qual é o propósito do reino de Deus. Como alcançar o reino do Senhor e qual é o seu propósito. Então, essa é a finalidade das parábolas. Então, nessa manhã, o seu coração esteja aberto a receber essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.